Amém. Neemias capítulo 2, no versículo 1. Assim é a palavra do Senhor. O que vou contar aconteceu 4 meses a mais tarde, no 20º ano do rei Artaxerxes. E um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei um vinho e servi. E o rei nunca me havia visto triste. E por isso me perguntou: por que estás triste? Você não está doente, portanto deve estar sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como poderei eu deixar de parecer triste, quando a cidade onde meus antepassados estavam sepultados, está em ruína, e os seus portões estão sendo queimados. Amém? Só até aí. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos, ó Pai, nesse dia, adorar o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos, Senhor, dizer que nós precisamos de Ti, que nós não podemos sair da mesma forma que nós entremos neste lugar, Senhor. Ó Pai, eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo convença cada um da Tua verdade, Pai, nesta noite, e que eles sejam renovados pelo Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Nós queremos, ó Deus, te pedir: fica conosco, fala conosco, nós queremos Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Neemias, ele era um copeiro, o copeiro que servia ao rei. A Bíblia diz que Neemias, ele sempre chegou diante do rei feliz, alegre, mas teve um momento da sua vida que ele se entristeceu muito no seu coração. Ele ficou muito triste. Alguém já passou por um momento difícil aí? Será que fui só eu? Quem já passou por um momento bem difícil? Levanta a mão. Todos nós, um dia, já enfrentamos um problema, ou uma perda, ou algo que nos trouxe uma tristeza enorme no nosso coração. Muitas pessoas, quando enfrentam problema, dificuldade, irmãos, eles perdem a coragem de viver o propósito que Deus colocou para nós vivermos. Se você olhar para a pessoa do teu lado, você só consegue ver a aparência, o cabelinho bem penteado, né? Roupinha nova, calçadinho novo, sapatinho novo, mas você não consegue ver o interior dessa pessoa. E dentro do interior dessa pessoa, Deus colocou um propósito. Olha para essa pessoa do teu lado e diga para ela assim: Deus colocou um propósito para você. Olha para mim. Às vezes não aparenta isso, mas Deus colocou um propósito dentro desta pessoa. Deus colocou um plano sobre a sua vida. Deus colocou algo que você tem uma grande capacidade de fazer. Deus colocou vida em você. Deus colocou coragem em você. Mas muitas pessoas, quando passam por um momento de tristeza, de dificuldade, essa pessoa desanima e ela não consegue viver o propósito de Deus de verdade. E eu quero falar nesta noite, irmãos, para você, é que nesta noite eu quero que Deus desperte a coragem que Ele colocou dentro de você, que Ele desperte os dons que Ele colocou dentro do teu coração. Mas pastor, só eu sirvo ao Senhor na minha casa. Eu vou dizer uma coisa para você: e daí? Não é
há um problema se só você serve o Senhor. É glória a Deus, porque você serve a esse Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que vai capacitar você para vencer coisas novas. É Ele que vai capacitar você para viver o impossível. É Ele que vai capacitar você para viver o sobrenatural. É Deus que vai capacitar você para viver aquilo que Ele preparou para você. Só que muitas pessoas, irmãos, quando enfrentam dificuldade, elas se paralisam. Já viu aquela pessoa que qualquer coisinha ela quer parar de fazer as coisas? Iniciou uma faculdade, aconteceu algo, não quero mais, desisto. Começou um trabalho, aconteceu algo, desisto. A desistência mora nas palavras dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? É porque a pessoa tem olhado para a tristeza, para a angústia, para a dificuldade. E isso atrapalha a fé, irmãos. Atrapalha a fé. Atrapalha de você avançar na sua vida física. Já viu aquela pessoa que você olha e você vê uma capacidade nela para vencer, mas ela não consegue sair do chão? Quem conhece alguém assim? Será que só eu conheço? Alguém que você já viu e você olhou para aquela pessoa e disse: nossa, aquele homem, aquela mulher tem uma capacidade tremenda de vencer, mas ela fica como se estivesse com as mãos amarradas. Ela não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue progredir. Sabe por quê, irmãos? Porque ela está paralisada pelo problema, pela dificuldade. Neemias, ele se entristeceu no seu coração. A palavra de Deus fala que ele nunca chegou triste diante do rei. Só que Neemias, ele quando foi servir ao rei, ele tinha um propósito no coração dele. Porque para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa se preparar. Você precisa se capacitar. Você precisa fazer a sua parte, amém? Qual foi a parte de Neemias? Neemias começou a orar a Deus para que Deus tocasse no coração do rei. Ele foi e começou a orar a Deus para que no momento que Deus abrisse a oportunidade para que ele falasse com o rei ajudasse ele. Neemias era escravo, irmãos. Neemias era um copeiro. Só que ele pegou a tristeza dele, aquilo que estava gerando dor nele, e falou: se Deus me ajudar, eu vou mudar, eu vou reconstruir aqueles muros, eu vou reconstruir aqueles muros de Jerusalém, eu vou lá e vou construir aqueles muros. Irmãos, agora eu pergunto para você: Neemias era engenheiro? Engenheiro mecânico? Engenheiro civil? Arquiteto? Ele era o que, irmãos? Ele era o que, irmãos? Eu me esqueci, ele era o que? Copeiro. Ele era copeiro, irmãos. Só que quando Neemias olhou para aquele problema, ele disse: eu vou lá e vou reconstruir aqueles muros. E ele começou a planejar de que forma ele ia fazer. Ele já começou a planejar, ele já começou a pensar de que forma ele ia falar com o rei, quais as palavras que ele ia usar. Porque se o rei perguntasse para ele o que você iria fazer, ele teria que ter a resposta na ponta dos lábios. Olha para mim, irmãos. Ele teria que ter a resposta na ponta dos lábios. Por quê? Ele teria que se preparar para fazer isso. Sim ou não? Ele não podia chegar de qualquer forma lá e dizer: não, eu vou fazer assim, eu acho que vou fazer assado. Não, irmãos, ele foi, ele se preparou. Ele organizou, ele planejou de que forma ele iria reconstruir aqueles muros. Preste atenção. Aí Neemias teve a oportunidade de falar com o rei. E o rei perguntou: mas o que você quer que eu faça?
Aí ele me disse assim: olha, eu quero que você me dê uma carta para que eu consiga atravessar, e uma carta para que eu consiga as madeiras, e uns soldados para nos defender. Ele pediu para o rei, ele planejou um copeiro, irmãos. Um copeiro dando um jeito de engenheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Neemias não se via como copeiro, Neemias se via como engenheiro. Neemias via capacidade dentro dele para realizar aquilo, e Deus ia abençoar ele. Quantas pessoas, irmãos, estão planejando algo, mas se frustram? Quantas pessoas têm se frustrado, irmãos? Porque ela tem feito os planos sem Deus. As pessoas que têm feito os planos sem Deus, irmãos, não vai dar certo. Quem quer avançar aqui na vida? Quer avançar? Levanta a mão e quer avançar. Quem não quer pode deixar abaixado. Se você quer avançar, você precisa se posicionar, irmãos. Você precisa se posicionar. Você precisa avançar e crer e planejar que Deus vai capacitar você. Aí ele perguntou: em quantos dias você vai levar para construir esses muros? Ele falou: em 52 dias. Pensa comigo, irmãos. No meio do caminho, Neemias encontrou dificuldade, porque algumas pessoas ficaram sabendo que ele ia lá. Tobias ficou sabendo que ele ia lá. Alguém ia lá ajudar Jerusalém. E Neemias avançou, Neemias foi. Não teve medo. Ele prosseguiu, mesmo que as palavras vinham ao contrário no seu coração. Ele estava confiando no Senhor. Ele estava confiando em Deus. Irmão, tem muitas pessoas que planejam a sua vida, mas não confiam em Deus, e acabam se frustrando. Porque, irmãos, já vive uma frustração da dificuldade, da dor, da mágoa. Aí de repente planeja algo, mas não coloca Deus. Se você quer vencer, igreja, você precisa colocar Deus nesse negócio. Você precisa colocar Deus nos teus planos, para que as coisas venham dar certo. Você precisa acreditar que Deus está contigo. Neemias conhece o Deus que ele serve. Por quê, pastor? Qual rei vai dar uma carta para um escravo para reconstruir um muro, sabendo que esse escravo apenas era um copeiro? Para de se ver, irmãos, de algo que você não é. Tenta se ver com a ótica de Deus em você. Aquilo que Deus vê em você. Comece a se ver como um engenheiro. Comece a se ver como um vereador, um prefeito, um deputado, alguém importante. Porque você fica se olhando como se fosse um Zé Ninguém. Desculpa o Zé aí, tá bom? Se tiver alguém Zé aí. Mas para de se ver, para de forma ruim. Para de se diminuir. Mas eu não sei fazer. Eu corto cabelo, mas eu só sei cortar o básico. Eu sou mecânico, mas eu só sei arrumar o básico. Para de se ver assim. Veja o melhor dentro de você. Deus criou você, então Ele colocou propriedades em você. Ele colocou matéria-prima em você. Ele colocou algo importante dentro de você. Para de se ver algo pequeno. Deus te levantou para você ser grande. Você precisa se ver como grande. Você precisa se enxergar como uma pessoa grande. Mas uma pessoa que seja para glória e honra do nome de Deus. Não é para sua glória não, querido. Não, pode abaixar o nariz e tirar o salto. É para a glória de Deus. Em 52 dias, além de ele não ser engenheiro, ele bateu o recorde. 52 dias. Irmão, sabe quantos metros tinha de comprimento o muro? Tinha 4.018 metros de comprimento. Sabe quantos tinha de altura, irmãos? 12 metros de altura. Sabe quanto tinha de largura aqueles muros, irmãos?
8,5 metros de largura. Como é que um homem que não é engenheiro consegue reconstruir aqueles muros que ninguém tinha conseguido? Deus vê algo em você que você não está se vendo. Deus vê um potencial dentro de você e você precisa acreditar. Uma bicicleta, irmãos, quem anda de bicicleta aí? Ou quem já andou? Tem uns que não sabem pelo jeito. Quem já andou de bicicleta? Irmãos, tem bicicleta que tem 10 marchas, 12 marchas, sim ou não? Umas tem 18, né? Irmãos, tu reparou que toda pessoa quando vai andar numa bicicleta de marcha, ela anda na primeira e na segunda? No máximo na terceira? Sim ou não? Eu fazia a mesma coisa. Sempre andava na primeira para empinar, na segunda para, né, não ser tão pesado, na terceira para correr mais. Não usava a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. E ia embora. Não usava. Irmãos, nós temos que ser que nem essa bicicleta. Só que nós devemos usar todas as marchas dela. Nós devemos usar todas as marchas, ou seja, toda a capacidade que está em você, você precisa ser usado. Você precisa se esforçar nisso. Você precisa se dedicar nessas coisas, porque Deus tem um plano maravilhoso para você. O milagre de Deus acontece para aquele que está com o coração sedento em Deus. Ou seja, se você crer, se você confiar, Deus vai fazer. Mas pastor, o meu negócio é tão pequeno. Pastor, o meu negócio é pequenininho, eu não consigo crescer, porque se eu crescer eu vou perder o controle, eu vou me desviar. Para de pensar assim. Afirma os teus passos no Senhor e cresça no nome de Jesus. E fale para todo mundo o que Jesus está fazendo na tua empresa, na tua vida, no teu casamento. Ah, pastor, eu tive casamento frustrado no passado. Amado, olha para frente, avança. Deus tem o melhor para você ainda. Ainda você está respirando aí? Tem alguém que não está respirando? Quem está respirando, dá glória a Deus. Se você está respirando, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Está na hora de você reconstruir os muros que foram caídos. Quem sabe você desanimou no meio do caminho. Quem sabe aconteceu algo ruim na tua família. Está na hora de você avançar, amém, igreja? Está na hora de você avançar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se olhar com outra ótica. Está na hora de você avançar, querido. Começa a renovar as tuas ideias no Senhor. Diga, Senhor, dá novas ideias na minha empresa, dá novas ideias na minha casa, dá novas ideias no meu negócio. Senhor, abençoa. Irmãos, começa a planejar com Deus. Começa a planejar teu casamento. Começa a planejar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ei, querido, tenha coragem de viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que é o sobrenatural de Deus, irmãos? É você falar, pedir e crer sem ver. Não ficar olhando para o passado, não ficar olhando para o lado, para trás. Olha para frente. Se teu alvo é Jesus, irmãos, tem tudo para dar certo. Chega de desânimo. Chega de ficar mimimi, mamamá, irmãos. Chega de ficar criando desculpas. Você é um grande homem e você, mulher, é uma grande mulher. Há uma capacidade de Deus em você. Mas pastor, os outros ficam me criticando porque eu sou meio atrapalhada, ou eu sou meio atrapalhado. Irmãos, ei, olha para mim. Atrapalhado é o diabo, que não tem poder sobre você. Você é uma bênção. Deus escolheu você. Isso aqui não é palavra de pensamento positivo. Isso aqui é Jesus na tua vida. É Jesus na palavra. É Jesus, é vida. É Jesus, irmão. Avança, levante. Deus está procurando você. Há um propósito. Há uma missão para você, irmão. Há uma missão de Deus para você. E você precisa se olhar e ver que você vai conseguir cumprir essa missão. Há um propósito de Deus para você estar nesse lugar. Eu não saberia quem viria nessa noite, mas Deus já sabia. Então coragem, avança. Coragem para viver o novo do Senhor.
Para de ficar falando e levando relacionamentos do passado para o novo relacionamento. Viva o propósito de Deus, irmãos. Tudo pode ser novo. Levanta, não abaixa a cabeça.